queridos! Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Então hoje, no vídeo de A Consciência do Dia, que já tá virando quase que uma série de vídeos, né? Porque frequentemente as consciências vêm, então eu sinto de compartilhar com vocês. E o que eu vou trazer hoje, na verdade, vai falar sobre feridas emocionais, especificamente a ferida da rejeição. Então, se muitos de vocês se identificam, fica aqui porque talvez vai fazer sentido para você, tá? Por que eu falo muitas? Porque 96% do público aqui do canal são mulheres, tá? O público feminino. Então, homens, vocês que são os 4% que estão aqui, não se ofendam se em algum momento eu falar as terminações no feminino, tá? Eu não sou feminista, eu não excluo o masculino, muito pelo contrário, eu sempre levanto a bandeira de que deve haver equilíbrio e integração entre o masculino e o feminino. O masculino não compete com o feminino não compete com o masculino, os dois andam lado a lado, né? Então, em alguns momentos eu vou honrar mais o público feminino porque são 96% das pessoas que estão aqui no canal, mas homens se sintam muito bem-vindos aqui também, ok? O que se requer para que o público masculino chegue também em maior quantidade aqui no canal, né? O que mais é possível, vamos trazer mais consciência, humanos mais conscientes, não apenas mulheres nem homens, mas humanos mais conscientes. E assim teremos relações mais conscientes e plenas. E é sobre isso também que eu vou falar hoje, tá? O meu exemplo é do meu drama emocional do dia, vocês vão ver que tem a ver com relações frustradas, sentimentos de rejeição, que é uma ferida emocional que nós trazemos da infância, né? São 5 as feridas básicas: rejeição, humilhação, abandono, traição, injustiça. Então, se vocês já sentiram alguma dessas ou todas essas ao longo da vida, saibam que são feridas emocionais que vocês carregam desde a infância, tá? Isso não é sobre o outro, não é sobre aquela pessoa. Muitas vezes, para as mulheres, por exemplo, acontece com os homens também, logicamente. Mas a mulher que troca de relacionamento e se sente sempre humilhada na relação ou sempre abandonada na relação, isso não é sobre o parceiro, não é sobre aquele homem, até porque troca o parceiro e continua o mesmo sentimento, não é verdade? Então é a ferida que está ali dentro, né? Essa ferida precisa ser curada. Então hoje, como aqui eu ensino vocês a usarem perguntas, processos verbais de Axis, né? Eu, obviamente, também uso isso na minha vida o tempo todo. Ontem até comentei com uma amiga, usei as perguntas e na hora se manifestou a resposta para mim. E é sobre isso. Quando eu faço uma pergunta, eu não busco a resposta. Eu abro espaço para que essa resposta venha. Então, o que aconteceu? Vou contar brevemente para vocês aqui. Eu precisava ir até a gráfica, imprimir algumas coisas, né, naquele vórtice de canal novo que eu criei com o meu amigo lá. Precisava imprimir os textos que ele me mandou. E não tinha mais gráfica aberta naquele horário, eu estou sem impressora aqui, e talvez vocês não saibam, mas esse ano eu estou num processo de desapego. Então, 98% das coisas que eu uso aqui não são minhas, são do próprio apartamento. As minhas coisas eu tive que embalar, toda a minha mobília, todos os meus apegos, porque eu era aquela pessoa que achava que não podia viver sem meus confortinhos, né? Sem a máquina que lava e seca a roupa, sem as 4 cafeteiras que eu tinha em casa, porque eu sou guardiã do cacau, mas eu amo um bom café. Então eu tinha uma cafeteira expressa, eu tinha uma cafeteira que fazia assim, que fazia assado, apegos, né? Coisas. Então, conduzida pelo espiritual, ali no início do ano, eu fui, eu diria obrigada, mas eu fui orientada a sair do apartamento onde eu morava, com todo o conforto, com todas as minhas coisas, e eu tinha 2 semanas para sair desse lugar. Então, eu tive que fazer um movimento muito rápido, né? Nesse movimento muito rápido, eu não encontrei outro apartamento vazio, né, na localização que eu buscava, central, para mudar com as minhas coisas. Só que tudo isso já orquestrado pelo espiritual, né? Já tudo intencionado, que era para que eu não tivesse as minhas coisas comigo, justo para eu trabalhar o desapego. Então, resumindo a história,
comecei a receber informações, né, canalizações também a partir das perguntas que eu fui fazendo, como pode melhorar, o que mais é possível, que consciência se requer aqui, o que está certo sobre isso que eu não estou entendendo, ou o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo, né, sobre precisar de um apartamento vazio para me mudar e não encontrar. Então, fazia perguntas e as respostas foram se abrindo. Nesse processo, né, a minha mudança foi no caminhão, minhas coisas todas, para 500 quilômetros de onde estou agora. E eu fui atrás de um apartamento já mobiliado para que eu pudesse me mudar só com o básico, o essencial. Então, gente, muitas coisas, muitos recursos que eu preciso, um computador, impressora, coisas assim, não estão comigo, né? Eu preciso fazer perguntas e achar uma outra possibilidade. Então, esse ano é desapego, adaptabilidade e o que mais é possível que ainda não consideramos. Mas tá muito leve, tá muito divertido, né, esse aprendizado. Então, nessa pegada de preciso imprimir, mas não tenho impressora e não tem gráfica aberta, o que mais é possível, universo? Como é que eu vou fazer para ter esses textos aqui de uma forma que eu possa ler e gravar? Em 3 minutos, o meu tablet, que estava guardado lá dentro do guarda-roupa, que eu achava que estava até desligado, simplesmente ele fez tudo, o barulhinho de mensagem. E eu lembrei, gente, é isso. Fui lá, trouxe ele, passei os textos para PDF, joguei pro e-mail, abri o meu e-mail no iPad, está resolvido. Foi feito o trabalho que precisava ser feito, subi os vídeos, convidei vocês viram lá o novo canal que a gente criou. Então, como pode melhorar? O que mais é possível? Que consciência se requer aqui? Perguntas básicas, elas abrem possibilidades que a gente nem imaginava. Nesse caso, especificamente, eu nem lembrava que eu estava com o tablet ali, porque eu muito raramente uso ele. Então, ele estava guardado há dias ali, e ele se manifestou, ele gritou ali, dizendo, estou aqui, né, use-me. Então, ele foi altíssima contribuição, está sendo, inclusive, porque agora ele vai trabalhar bastante. Então, gente, o que mais é possível que vocês ainda não consideraram nessa situação que vocês não estão conseguindo resolver? Tá? Mas não foi isso que eu vim contar aqui. Vim contar um outro fato, né? Um outro trauma e drama que poderia ter sido interpretado assim, se eu não tivesse consciência dos processos que estão acontecendo. É o que eu quero trazer para vocês. O meu exemplo para trazer consciência para vocês sobre aquilo que está se manifestando é uma chave para que vocês acessem muitas vezes o desbloqueio de um apego, o desbloqueio de um padrão que vocês estão em looping aí, né, de algo que vocês estejam acreditando ser verdade, mas que não é verdadeiro para vocês, ou não é mais, já foi um dia, não é mais verdadeiro, vocês não escolhem mais isso, estão presos nesse looping, ou vocês compraram aquele ponto de vista de alguém, que foi o meu caso, né? O meu ponto de vista foi comprado da minha mãe e não tem nada de errado com ela, não tem nada de errado comigo também. Eu comprei um ponto de vista e agora eu devolvi, porque não é meu. Então, nesse processo, o que aconteceu? Vou tentar resumir. Geminiano tem dificuldade de resumir, a gente é muito detalhista. Então vai dar um vídeo bem longo, mas aí vocês passam pra frente, vocês pausam, vocês fazem da forma que desejarem, tá? O que acontece? Eu estava falando com uma pessoa, com um homem, e eu havia criado diversas possibilidades na minha mente de que aquilo pudesse, em algum momento, se tornar uma conexão emocional. O que acontece é que ele me revela que ele está em celibato, né? Celibato, para quem não sabe, é uma escolha que a pessoa faz de não se envolver em relações amorosas, de não se envolver em relacionamentos, né? Diferente do voto de castidade, onde a pessoa só se abstém do sexo, né? O celibato, ele vai um pouco mais além, então engloba tudo. E aí, foi um pouco impactante, né? Eu confesso que eu me senti na hora até meio ridícula, olhando mentalmente para tudo aquilo que eu havia imaginado e projetado, criado e fantasiado na minha mente como possibilidade. Então, naquele momento que, percebam, esta pessoa, ele não me rejeitou,
porque ele não falou nada específico diretamente a mim. Ele falou apenas de um posicionamento dele na vida dele, né? Ele não faz ideia das coisas que eu tinha arquitetado na minha mente. Era uma conversa, né? Então, eu, com os meus pontos de vista, me senti rejeitada. E aí eu olhei para isso e pensei, opa, mas a rejeição é uma ferida que eu já curei anos atrás. Por que que isso tá vindo? Uma pontinha ainda de rejeição, para sinalizar algo que eu não estava percebendo. Através daquela pontinha de rejeição, eu comecei a questionar, né, várias coisas. Questionar no sentido de por que que isso está se apresentando? O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Como pode melhorar o universo? Poxa, parecia a pessoa perfeita e de repente a pessoa tá nessa situação que não quer conexão emocional com ninguém. O que mais é possível aqui? E comecei a pedir consciência e fazer perguntas, e aí eu fui puxando, é como se a gente fosse puxando o fio daquela meada e as coisas vão abrindo. Então, eu cheguei no seguinte ponto, né, de conclusão ali do meu processo. Entendam que não é sobre a escolha do outro. O outro tá mostrando para nós no espelhamento aquilo que nós temos que resolver em nós. Onde eu precisava chegar? Eu precisava chegar na minha verdade. E qual era a minha verdade? A verdade é que eu não escolho um relacionamento neste momento. A escolha de estar num relacionamento, de estar conectado com aquela pessoa todos os dias, de repente até morar com a pessoa, isso não era uma escolha minha, porque eu vivenciei isso no ano passado e não foi leve. Então eu comecei a olhar de onde está vindo essa escolha que eu acho que é minha, que na verdade não é, mas que eu comprei como se fosse minha. E tudo que isso representa, eu destruo e descrio agora, pode POC. Então, quando eu destruo e descrio isso, vem a imagem da minha mãe. Então, a escolha de estar num relacionamento para se sentir protegida, para se sentir amparada, tudo isso é um ponto de vista da minha mãe, que estava em mim. E, de fato, minha mãe valida muito isso, né? Ela honra muito a relação dela, ela acha que uma pessoa, para estar completa e feliz, ela precisa estar num relacionamento, mas isso é uma verdade que funciona para ela. E aí eu olhei para isso e falei, verdade, corpo, precisamos estar num relacionamento para nos sentirmos felizes, para nos sentirmos plenos, completos, seguros? Não. Então, qual é a minha verdade dentro disso? Eu escolho ter uma conexão, se for uma conexão bacana, uma conexão de alta frequência com alguém, sim, eu escolho, mas eu estava muito presa na visão do relacionamento e eu não escolho um relacionamento padrão neste momento. Então essas verdades que a gente acha que são nossas, que na verdade nos aprisionam e que nos fazem entrar em trauma e drama. Poxa, por que eu queria isso? Por que eu não posso vivenciar isso? Mas isso, será que isso, essa visão de realidade realmente é verdadeira? Isso que vocês acham que estão buscando? Para mim não era, ficou muito claro. Então eu precisei levar aquele choque com aquela verdade, né, no relato da pessoa, para então me sentir ali, minimamente que fosse, mas sentir a rejeição, para então questionar de onde estava vindo isso e chegar na raiz da verdade, que era um ponto de vista que eu havia comprado que não é meu, não é verdadeiro para mim. Então, em todos os lugares, tempos, espaços, dimensões, onde vocês ainda estão presas e presos a pontos de vista que não são de vocês, mas que vocês compraram como se fosse, e isso está aprisionando vocês nessa realidade que vocês acham que deve ser assim, vamos destruir e descriar agora, por favor? Sim? Pode POC. E o que mais é possível que ainda não consideramos? O que mais é possível que vocês pensam que é impossível, que se permitir as possibilidades vai atualizar uma nova realidade. Então, queridos, fiquem muito bem, nos vemos no próximo vídeo, espero que tenha sido uma contribuição para vocês. Se não foi contribuição neste momento, quem sabe no futuro. E o que mais é possível, até breve, tchau, tchau!